Então foi. Ó, aí a gente tá falando do subjuntivo antes de ir pro intervalo. Agora, olha como é que cai isso, turma. Vai cair assim, ó. Eu só quero que ela retorne para mim, que ela seja a minha namorada. E aí a prova me pergunta assim: as 3 ocorrências dos verbos destacados da linha 19 estão no mesmo tempo e modo. Entenderam a sacada? Eles dizem assim, ó, te vira para ver se tu sabe quem são os tempos e os modos. Essa é uma ideia. A CESP pode nos perguntar assim: as 3 ocorrências dos verbos destacados estão no presente do indicativo. Aí eles afirmam um tempo verbal. Mas como é que a gente pensaria isso? Como é que é o verbo querer no presente do indicativo? Eu quero e que eu queira. É diferente. Então, esse aqui é o presente do indicativo. Como é que é retornar? Eu retorno. E ele retorna. Não bateu, né? Então, que ele, que ela retorne. Presente do subjuntivo. Entenderam a lógica? Ó, verbo ser. Eu, presente do indicativo. Eu sou. E ele é. Agora, no subjuntivo, que ele seja, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Tá? Eu tenho medo, eu sei, me dá um tremor. Quando eu faço essa pergunta, eu sempre fico com medo, porque eu fico com o que ele seja. Me dói. Ó, então, que ele, que ela seja. E aí a gente tem um presente do subjuntivo. Então, se a CESP me pergunta, os verbos destacados na linha 7 pertencem ao mesmo tempo e ao mesmo modo? Falso. Porque um é indicativo e o outro é subjuntivo. É assim que deve cair na nossa prova. Uma das formas de cair é essa. Legal? Agora, a gente vai falar de um cara muito legal, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Faz um coração nesse cara pra mim. Por que esse cara é importante? Porque ele expressa uma condição que não é atendida. Te liga no que eu falei agora há pouco. Vocês lembram de um cara chamado futuro do pretérito do indicativo? Que é uria? Estudaria, viajaria. O que era esse cara? Esse cara expressa algo que aconteceria se uma condição fosse atendida. A condição que vai ser atendida ou não é o pretérito imperfeito. Eu não entendi nada. É assim, ó. Eu vou voltar lá na frase do Freud. Lembra da frase poderíamos ser melhores se não quiséssemos ser tão bons? Dessa frase aqui, ó, futuro do pretérito. Então, olha só. Uria é o futuro do pretérito do indicativo. Tá? Uria é o futuro do pretérito do indicativo, que a gente estudou. E diz o verbo: esse cara indica algo que aconteceria se uma condição fosse atendida. Lembra disso? E agora, quem é o pretérito imperfeito do subjuntivo? É uma condição que não é atendida. Então, é esse cara aqui. Esse cara é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Alguém pensaria, mas pode o indicativo se misturar com o subjuntivo? Claro, cada verbo no seu quadrado. Então, aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de paralelismo verbal. Jesus, o que é isso? Cada vez que aparecer uria, que é o futuro do pretérito do indicativo, o paralelo dele vai ser o CC, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Dá para inverter a frase? Eu vou mostrar um negócio, agora vai ser bonito. É angustiante, mas vai ser bonito. Olha só. Posso botar uma vírgula aqui? Antes do C? Sim, porque isso aqui é o que a gente chama de oração principal e oração subordinada condicional, lembra? Então, eu posso botar uma subordinada adverbial lá na frente? Claro, só que aí a pontuação é obrigatória. Então isso é importante, não é assim, sempre vai estar uria e depois o CC. Não necessariamente, pode estar o CC e depois uria. Mas ele sempre vai ser condicionado.
ele sempre vai ser condicionado, porque é exatamente isso, é a condição que não é atendida. Legal? Então olha o que vai acontecer quando a gente for lá no pretérito imperfeito. Não desiste ainda, segura mais um pouco. Olha só. Vocês conhecem uma dupla chamada Bruninho e Davi? Mas já nasceu errado, né? Com esse nome. Olha só. E aí diz o poeta assim, ó. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio, a mulherada tava em casa. E aí ele não contente, ele segue falando. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. O que o Bruninho e o Davi não se deram conta? Que é assim, ó. Essa condição não é atendida. Porque ele diz, se namorar fosse bom. Então essa condição não é atendida. Não é bom para Bruninho e Davi. Mas vocês estão vendo que tem um CC aqui? Então quem é que vai ser o paralelo do CC? Não é o Ava. É, se namorar fosse bom, isso aqui eles criaram um verbo tava, né? Estaria vazio. A mulherada estaria em casa. Estaria, porque iria CC, ou CC iria. Essa é a relação. Se namorar fosse ser bom, eu vivia? Eu viveria no cinema e não estava na balada. Porque esse vivia aí, ele está do passado. Pretérito imperfeito. Estava sempre no cinema. Isso, mas não é essa a linha, né? Aí tem que ser iria. Isso aí. Bruninho e Davi cheio de opinião, não consegue meter um paralelismo verbal, né? Fica chato. Mas o Dava continua do mesmo jeito. Não, estaria. Não, o de baixo da balada. Também. Porque fosse ser. Então eu estaria. Isso aí. Essa pergunta dele foi legal. Todas as próximas condições têm que conjugar. Elas têm que estar de acordo com... Por exemplo, se estava na balada, aí se ele colocar outra condição, estava dormindo, todas têm que estar. Estaria... Sim, estaria, isso aí. Se fosse bom, eu estaria estudando, eu estaria trabalhando, eu estaria querendo, aria. Vocês conhecem essa? Essa é muito legal. Essa aqui é boa para cantar quando tá estressado. Saiu o edital e tu, puta merda, tem informática. Aí tu vai tomar banho e põe essa música. Aí tu põe... na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. E aí, olha... Se eu soubesse... Vai, meu. Se eu soubesse se teria feito antes e não tinha feito antes. Teria. Faz sentido isso pra vocês? Olha, pra gente nunca mais esquecer isso. Nunca mais. Pode não saber o nome dos caras, mas tu não vai mais esquecer. Eu vou começar a música e vocês terminam, tá? Uma música bem madura. Se essa rua fosse ser minha, eu mandaria. Como é que as pessoas fazem? Se essa rua... Ó a condição. O cara é muito legal, ele te condiciona 2 vezes, ó. Se essa rua... Se essa rua fosse minha... Condicionou. Eu mandaria e não mandava. A gente mistura o pretérito imperfeito do subjuntivo, se fosse-se, com o pretérito imperfeito do indicativo, ava. Mas não é pretérito com pretérito, é futuro do pretérito, por isso que é mandaria. CC, iria, ou iria, CC. Entenderam a lógica? Porque na realidade é uma ação impossível, né? Isso, nunca vai acontecer. Porque a rua não é minha. Então, como a rua não é minha, então eu mandaria ladrilhar. Tem uma que eu acho mais bonita, que é assim, ó. Também nessa mesma vibe, né? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava...
Condição não atendida. Se eu fosse um peixinho, eu não sou. Se eu soubesse nadar, eu não sei. Então, eu não tirava o fulano do fundo do mar. Eu tiraria o fulano do fundo do mar. Entendem essa diferença? Entende ou não? Sabe quando eu era criança na creche, as profs cantavam essas coisas, diziam, vão se dar as mãos. E aí ficava, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava. E eu era criança, eu devia ter uns 3, 4 aninhos, e eu corria pro canto da sala chorando e dizia assim, olha o paralelo, Sora, olha o paralelo. E a professora, o que houve, Carlinhos? E eu, Depois eu cresci que eu entendi, claro, eu já tava ligado, seria. Mas ninguém valoriza isso, as pessoas. Tá indo aí ou não, pessoal? Sim? Um gênio não compreendido, exatamente. Carlinhos. Olha, e o futuro... Carlinhos é muito borracheiro, né? Furou o pneu, onde é que tu vai? Vai ali no Carlinhos. Carlinhos corrige pra ti. Vamos falar do futuro do subjuntivo, então. Senão daqui a pouco vai ter algum borracheiro ou algum Carlinhos que vai ficar chateado na aula. Olha, quem é o futuro do subjuntivo? Uma ação hipotética, porque é sempre uma dúvida, que poderá ocorrer no futuro. Lembra que esse futuro aqui do subjuntivo a gente conjuga pelo quando ou pelo se. E aí, vocês conhecem essa? Essa é outra boa de gritar. Essa é boa. Essa é quando tem raciocínio lógico. Aí tu grita essa aqui, que ela diz assim, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Vocês não estão nem aí, né? Já viu porque tem um monte de gente colando essa música no banheiro agora? No banheiro? No banho, assim. Eu acho bom, põe no Spotify ali, Os vizinhos devem adorar nas basculantes dos banheiros, deve ser muito bom. Olha, isso aqui é bem bom pra desestressar. Sabe quando tu assiste a aula do professor, essa matéria é desgraçada, aí tu grita isso, é bem bom. Olha só, fica claro pra vocês quando tiver jogado a chave fora? Quando eu estudar, quando eu passar, quando eu tananã. Vocês entendem que são ações possíveis no futuro? Por isso a ideia do subjuntivo, por isso a ideia da dúvida. Eu conjugo com o quando na frente. Mas ele indica um fato ele está falando de um fato no futuro, mas... Incerto. Ainda é incerto. Porque não é assim, eu jogarei a chave fora. Puta, fudeu. Vai fazer. Agora, quando eu tiver jogado a chave fora, aí pode acontecer ou não. E ainda para piorar, ainda pode ser assim, se eu tiver jogado a chave fora. Condicionou, mas não é um pretérito imperfeito, porque não é CC, né? Se eu tiver CC jogado a chave fora. É se eu tiver possibilidade futura. Tem uma outra que o cara diz assim, essas aqui eu não entendo, essas músicas. Ele fala assim, quando chorar de ciúmes, quando morrer de ciúmes, quando sua sensibilidade identifica o perfume, isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de duas metades, a rosa e o beija-flor. Só eu que não ganho dinheiro nesse mundo, né? Amor, beija-flor, dor, cantor. Tudo que rimar vira letra de música, né? Olha só, quando o Matheus e o Cauã falam isso, vocês entendem que são ações possíveis no futuro? Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúmes, fatos possíveis no futuro. Não é se chorasse de saudade. Isso não vai acontecer. Se chorar de saudade, possibilidade futura. Entende que ele não é conjugado, mesmo se eu botar um C, não é o pretérito imperfeito ainda? Porque não é CC, se chorar CC, é se chorar. Essa forma infinitiva que o verbo fica, marca uma relação de futuro aqui. Na prova às vezes cai assim, isso remete a chorar, morrer de sensibilidade. Isso o quê? Não entendi. Isso, na quarta linha.
Ah, sim, sim. Retomada dos pronomes, né? Porque o isso já foi dito. Então, isso aí. Ele remete a essas 3 ideias aqui. As 3 ideias do futuro do subjuntivo. Ô, Zambelli, como seria uma conjugação no futuro do subjuntivo? Conjuga com quando na frente. Quando eu chorar, quando tu... Chorares, quando ele chorar. O eu e o ele é igual. O eu e o ele é igual. No subjuntivo também a gente tem. Que eu caia, que ele caia. Eu tenho essa possibilidade. É comum. Turma, agora vamos falar da parte ruim. A parte ruim é assim, ó. Eu acho que tá aqui. Deixa eu só ver se não tá aqui na... Não tem uma tabelinha aí escrito tabelinha dos concursos? Imperativo. Não tem depois disso, não? Tem. Tem? Na 57? 57. Tá, obrigado. Essa tabelinha dos concursos, ela não tem a ver com subjuntivo, tá? Ela tem a ver com o que a gente viu. São 4 verbos e seus derivados. Como assim derivados? Derivado de manter, tipo... de ter, tipo manter. Tipo conter. Entreter. Derivados ou até mesmo ver. Derivados ou até mesmo vir. Derivados ou até mesmo por. Dispor, convir, antever. Derivados desses verbos. Na relação, na conjugação desses carinhas, principalmente no subjuntivo, o derivado de ter virá tiver. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Vou imaginar a cena. Tu vai fazer concurso. Aí no dia da prova, tu tá nervoso, tu fica ansioso, né? Vocês já chegaram na fase que tanto faz, já anestesiaram. Ah, vou errar tudo mesmo, então vou lá. Tu fica nervoso. E aí uma pessoa te diz assim, ó. Olha, Maria, se acalma. Se você manter o equilíbrio, fará uma boa prova. Se você manter... Mas vocês entendem que manter é derivado de ter? Então não é se você manter, é se você mantiver. Se você mantiver o equilíbrio, fará uma boa prova. Então olha a frase que legal. Agora vai dar liga. Agora é tudo ou nada. Se você mantiver, fará uma boa prova. Aí os caras me perguntam assim, ó. E se eu trocar esse fará por faria? Faria uma boa prova? Se você mantivesse. Por que mantivesse? Ria CC. Então vamos dar nome para esses bichos. O nome é faria. É o futuro do pretérito do indicativo. Fará é o clássico, né? É o futuro de sempre. É o futuro do presente do indicativo. De boas? Primeira parte da nossa aula de hoje, pessoal. Os indicativos. Futuro do presente, verbo 5, tempo 5 que a gente estudou. Futuro do pretérito, tempo 6. Olha só. CC, pretérito imperfeito do subjuntivo. E esse cara aqui quem é então? Presente. Futuro. Futuro. Porque é o quando, né? Quando você mantiver, fará. Lembra que o quando e o se podem ser usados no futuro do subjuntivo? É esse cara aqui. Futuro do subjuntivo. Parar vai entrar no imperativo também, né? No imperativo todo mundo entra, né? Isso aí. Aí é outra relação, né? Vamos fazer uma do por. Ó. Deixa eu só dar mais um exemplo do ter, para vocês verem que legal. Eu tô naquela fase que os meus amigos começaram a ter filhos agora. Então meus amigos estão tendo filho. E aí
E é bem legal, eu não sei se vocês... Tá, quem já teve filho é como se fossem meus amigos, entende? Mas quem não teve, é legal tu ver os seus amigos tendo filho. Porque tu vê que tu não tá preparado ainda. E aí, teve um churrasco, e aí tava lá um casal, meu amigo, assim, e aí o meu amigo bem mongolão e o gurizinho chorando, não parava de chorar. E aí a mãe fica meio braba, assim, né? E a galera comendo, e o cara aqui, ó, e a mulher aqui, ó, e a criança lá, e ela aqui, ó. Aí daqui a pouco ela olhou pro cara e falou a seguinte frase. Ô fulano, na boa, né? Se tu entreter o fulaninho, eu consigo almoçar. E eu pensei, pobre dessa criança. Ouvindo umas agressões dos tempos verbais já desde criança. Se você entreter o fulaninho, almoçarei. Foi isso que ela disse. Então, não é se você entreter. Se você entretiver, almoçarei. Se você entretivesse, almoçaria. Entenderam a diferença? Quebrou? Se quebrar isso aqui, é meu rim, né? Devo... Então é melhor ele entreter para ela poder comer, né? Sim, Lu. Aí tu não conjuga nada e fica tudo certo. Porque se ele só entretivesse, ela ficaria... Se ele entretivesse, se ele não entretivesse, ela não almoçaria. Não. Agora, se ele não entretiver, ela não almoçará. É um crime com a mãe. Nesse sentido. Deixa eu só lembrar da situação, tá? Das situações bem práticas para vocês não esquecerem. Então essa é do almoço dos bebês. Do concessionária do carro. Liga o cara. Vamos trocar de carro, não sei o quê. Não tenho interesse. Não, mas que tu não entendeu, porque agora... Não, obrigado, não tenho interesse. Não, mas é que... E eu, porra... E aí o cara me diz assim, ó... Meu... Primeiro o cara te chama de meu. Quem é que compra um carro de uma pessoa que te chama de meu? É mano, o cara roubou o carro. Já é um problema. Aí o cara diz assim, meu... Se tu dispor de um tempinho... Passa aqui na concessionária. E eu pensei, meu e dispor, fudeu, não vou. Porque dispor é derivado de por. Então se tu dispuseres, faz sentido? Se tu dispuseres, se ele dispuser, se você dispuser, não tem se dispor, porque é subjuntivo. Então se tu dispuseres, entenderam a relação? Se ele quiser falar para ti no futuro, ele pode dizer quando tu dispuser. Ou quando tu dispor. Não, por não. Quando tu dispuseres de um tempo, tananã, isso aí. Quando eu digo assim, ó. Vocês já viram as pessoas dizendo assim, ó. Essa é até uma frase, mas nem vamos fazer muita polêmica agora. Vamos falar mais direto. Se isso, as pessoas falam assim, ó. Se isso me convir, farei o negócio. Mas vocês entendem que convir é o verbo, né? E o derivado de vir, vira o quê? Vier. Então, se isso me convier. Se isso me convier, farei o negócio. Se isso me conviesse, faria. E o advir, Zambelli? Derivado de vir. Vier. Tudo que for vir, vier. Tudo que for ver, vir. Vou te dar um exemplo pior. Só pra gente amarrar. Aí eu chamei uma corretora e pedi para a corretora assim, ó. Ô corretora, tu pode ir lá falar com a zeladora? A corretora falou,
Posso. Aí eu falei, se você ver a zeladora, avise que... Porque é ver, né? E derivado de ver no subjuntivo é vir. Claro que fica horrível, né? Porque eu vou dizer para a pessoa, se você vir a zeladora, claro, isso é a prova, né? Na vida, se você vê. Mas no subjuntivo de ver, tudo que for de ver, vira vir. E tudo que for de vir, terminar em vir, vier. Essa é a relação. Legal? Tem uma frase, eu vou falar polêmica para vocês verem como é legal quando a gente entende as piadas. Tem uma frase quando o Lula era o presidente e a galera debochava que o Lula era analfabeto, não sei o que, né? E aí tem uma frase que o Tarso Genro, ele era ministro do Lula. E aí ele falou numa frase assim, ó, que foi até uma questão da CESP, só para vocês entenderem. Peraí. Que era assim, ó. O Tarso falou, ele interviu. Ainda bem que ele interviu. E aí o Lula falou, interveio. Entenderam a lógica? Porque olha só, tira o inter e pensa no verbo. Então, intervir. Então, ele... Como é que é vir no passado? Ele viu? Não, ele veio. Então, ele interveio. Entenderam a lógica? Essa foi a questão mais difícil da CESP de 2016 e do Lula da vida dele. Tá? Ele corrigiu o Tarso. E a galera, tanto que foi sabe, a Veja, né? Claro, só podia ser a Veja. Já botou assim, ó, frases da semana. Não, ele interveio. O Lula corrigiu o ministro dele. E corrigiu certo. Porque ele não viu, ele veio. Então ele interveio. Histórico. Hã? Histórico. Não, é demais, né? É muito legal. Claro que a gente... Enfim, é uma parte bem difícil, tá? Mas a gente vai ter que aplicar, não tem volta. Mais aplicar do que a gente vai ver agora, impossível. Agora a gente vai falar do imperativo. Que o quê? Isso é nas conjunções. Ao persistir é igual a quando. E o a é ser. Isso aí. É, mas tem a ver. É isso aí. Tem a ver.